Boa noite. Vocês treinaram, né? Vocês só não me convidaram dessa vez. Bom, deixa eu levantar. Acho que deu, né? Se eu não trombar com ele aqui. Bom, eu separei um material, eu gosto muito do Emmanuel, que eu ainda não consegui aprender as coisas do Emmanuel. Aprender não, vamos ser sinceros, né? Eu não consegui aplicar o que Emmanuel ensina, né? Então, eu fico sempre repetindo, para ver se fixa, né? Não sei se acontece isso com vocês, mas comigo é muito frequente isso. Eu fico brincando que, ainda bem que não existe uma mediunidade de efeitos físicos, não é para manifestar aqui e falar que dia que você vai fazer o que você fala para eles, né? Todos nós viemos aqui e ficamos pensando isso, né? Que dia que eu vou começar? E como a Cris sempre falou ali, sempre é tempo de começar. Isso é importante, né? A gente toma uma decisão num dia e vai. Eu, por exemplo, eu entrei numa casa espírita por convite de amigos, a minha esposa ri, faz a piada até hoje, né? Falou, ele entrou ateu e saiu espírita. E só isso, assim, eu me sinto feliz por isso, né? Assim, o esforço que eu faço. Eu estava lendo aqui um material, e aí eu escolhi um tema, depois a gente vai vendo os comentários, a música que é cantada, aí você vai falar, gente, mas como que as coisas coincidem, né? A gente não sabe se nós que estamos preparados para ouvir aquilo no dia. Mas a frase que eu escolhi é uma frase do Paulo, que diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É uma frase que na hora que a gente diz ou lê essa frase, não sei com vocês, mas comigo ela mexe. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que desperta na gente? Responsabilidade pelos nossos atos? O que vocês acham? Parece, né? Mexe com a gente, né? Lá dentro. Aliás, hoje eu não posso olhar para esse relógio, não, né? Tem que pôr um relógio aqui na minha frente, aqui, senão eu perco a hora. Deixa ele aqui. Uso responsável do livre-arbítrio faz sentido? Tudo posso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou podemos considerar isso uma carta branca para interpretar o tudo, mas nem tudo me convém, e eu defini o que me convém. Assim, de um jeito bem amplo, né? Você quer ver um negócio interessante? Eu falo o seguinte, nós não estamos ainda preparados para tudo que nos acontece. A verdade é essa. E, às vezes, a gente pede coisas que menos preparados ainda estamos, né? Um dia eu estava conversando, dei como exemplo o Chico, né? Se nós formos comparar o número de livros que Chico editou com os números de livros que Paulo Coelho editou, a gente vê a fortuna que Paulo Coelho tem, aí a gente consegue imaginar a quantidade de dinheiro que passou pela mão do Chico. Dinheiro mexeu com o espírito do Chico Xavier? Nós sabemos de casos, dentro da própria doutrina, de pessoas que o simples fato de editar livros mexeu com aquele espírito. E causou a essa pessoa vários problemas. Só não é muito divulgado. Então, dinheiro é uma coisa assim que eu falo assim, ó, nem para nós espíritas não acha, não. Ledo engano da gente achar que nós estamos prontos para o dinheiro, porque não estamos. Isso não quer dizer que eu estou aqui julgando o que cada um faz com o seu dinheiro, não é isso, não. Eu estou falando que a gente tem que ter um horário, um vigiar e orar nesse sentido. Eu estou pronto para tudo que me acontece? Quer ver uma coisa? Nós falamos aqui que começa a frase que tudo me é permitido. Posso ser egoísta? Eu posso, porque eu sou. Mas me convém? A cara de todo mundo é que não convém. Então, por que nós somos? A pergunta é essa. Por que nós ainda somos egoístas? Eu não sei responder. Mas quando eu assusto, estou eu lá fazendo um ato de egoísmo. Com vocês é assim ou é diferente?
Difícil ficar triste, não, gente. Não é para ficar triste, não. Eu vou perguntar mais uma coisa aqui. Posso ser, vou só mais uma pergunta, só tem 3. Posso ser orgulhoso? Eu posso. Eu sou. Me convém? Vocês já viram quantas vezes você briga e o motivo, quando você vai ver, é orgulho? Quando você vê orgulho, e orgulho bobo, você fala, meu Deus, de novo, do mesmo jeito, na mesma esquina, da mesma forma. A gente não tem nem criatividade para errar, né? Nós já estamos assim no repeteco, repeteco, do repeteco. É uma coisa engraçada. Posso ser vaidoso? Eu, assim, graças a Deus, eu não tenho vaidade com cabelo mais não, né? Então, vaidade é outra coisa. Mas me convém essa vaidade? Engraçado que a gente já sabe a resposta. Está dentro da gente. O tempo todo a gente está com esse processo dentro da gente. E ser altruísta? Eu posso ser altruísta? Parece que eu deveria ser, né? E por que eu sou? E quando eu sou tão tímido, né? Quando eu sou orgulhoso, não é assim? Vocês já repararam como é que eu sou? Eu sou desse jeito. Essa coisa atrapalhada que vocês estão vendo aí. Entenderam? Então, na hora que a gente vai começando a ver essas coisas, por que nós somos assim? Eu posso ser humilde. Vamos tentar humildade. Devia, né? E a gente esquece. Engraçado é isso, por isso que eu falo. Então, a gente lê, eu gosto dessa coleção, né? São 5 livros. E você pega o texto assim, fala, gente, é minha cara esse negócio, olha, direitinho, cabe certinho para mim, é meu número, é ou não é? Você pode abrir qualquer texto aqui, eu desafio, qualquer texto. Bom é que quando você entrega o livro para a pessoa abre, que coincidência, você não tem coincidência nenhuma, isso é fato, nós estamos todos, como diz a frase, estamos no caminho. A música lá do Ouro de Ofir, né, não importa. Para Deus não importa o que você fez. Ele quer saber, você está no caminho? Você está caminhando? Você está se esforçando? Você acordou hoje com vontade de acertar. E a primeira coisa que você fez, em vez de dar bom dia, foi dar um espalho em alguém. Tudo bem, mas você tentou, você pelo menos acordou, você topou voltar. Não desdobrou e por lá quis ficar, não. Você voltou. É ou não é? E nós somos assim, desse jeito, dessa forma. Aí a gente vai e vai. E aí, por que nós somos desse jeito? A resposta, quem nos dá a resposta é a mesma pessoa que falou a frase, né, que foi o Paulo. Quem nos dá a resposta é o Paulo. Na hora que Paulo vai conversar com os romanos, o que ele faz? Eu vou até... Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa calou fundo, hein? Se Paulo, que teve uma teofania, né? Ele viu Cristo, e o Cristo falasse assim, Saulo, né? Na época era o Saulo, filho de Deus, não foi isso que nós dois combinamos lá em cima, não. Ou não foi assim? Chegou e bateu um papo com ele, falou assim, o caminho, aí o cara, nossa, é mesmo, eu tinha combinado isso com você e esqueci. Aí começou. Aí o cara virou um trator, né? Ele pegou o quê? Ele pegou uma coisa que se der para nós, a gente faz bobagem. Vocês já viram inteligência? A quantidade de bobagem que a gente faz com a inteligência? Eu não quero ofender professor aqui, não. Mas dentro da universidade, o professor que tem mais conhecimento é o mais humilde, não é verdade? É aquela pessoa que a porta dela é aberta, que recebe todo mundo, ele é doutor, ele tem hora marcada. Não, meu filho, isso aí você vê como eu... Não vou te explicar isso não, porque você não vai entender ainda não, que não sei o quê. Aliás, né, que me desculpe os professores, um dos lugares mais difíceis, quem falou isso não fui eu, foram os japoneses, mais difícil de instalar controle de qualidade é na universidade. Por quê? Porque o cara é tão inteligente que ele já se considera que ele está pronto. Pior é que é verdade, eu sinto muito. Olha o que acontece quando nos dão inteligência, né?
Nos deram um conhecimento, nós fizemos uma bomba atômica. Deus levou 7 dias para fazer o mundo, o homem queria destruir em 1. Vamos tentar ver o que a gente consegue. É ou não é? Isso tudo aqui, uma única coisa, inteligência. Estou falando de inteligência. Aí te dá uma outra coisa, aí vira bagunça. Te dá mais um pouco, vira bagunça. Por quê? Por que eu sou assim? O Paulo falou, o bem que desejo, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Por que a gente faz isso e repete, repete, repete? Eu não sei responder, juro para vocês. Eu fico lendo isso, eu fico estudando, eu não consigo. O Olavo Bilac tem uma frase muito interessante, ele tem um poema que chama Vórtice Insano. Ele termina falando assim, e nesse vórtice que te devora, vive no seu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. O tempo todo dentro da gente tem isso. Vocês já repararam? O tempo todo. O que quer dizer isso? Você já sabe fazer. Eu não sei vocês, eu já sei. Eu só não sei aplicar. Não sei por quê. Eu não consigo aplicar. Quando eu assusto, eu já fiz. Mas sabe, uma vantagem que eu tenho, que eu me considero nesse ponto com vantagem, eu parei de sofrer por causa disso. Eu parei de sofrer por causa disso. Na hora que eu vejo que eu errei de novo. Vou tentar novamente. Aí, vamos embora. Isso é igual joguinho de criança. Você já viu criança como é que aprende? Criança aprende desse jeito. Se ela puser na cabeça que ela vai aprender alguma coisa, porque ela viu o colega dela fazer. Vocês já viram aquele skate de uma roda na frente, uma roda atrás? Eu vendo os meninos andar. Meus meninos eram pequenos. Eles olharam aquilo, e os meninos que estavam andando na praça do clube, assim, né? Era amigo deles. Gente, num dia eles aprenderam a andar naquele negócio. Eu só de olhar eu caía. Eu olhava para eles assim, eu perdi o equilíbrio. E aí, daí a pouco, eles andam fazendo manobra. Hoje eles andam naquilo e já estão velhos. Meus filhos já estão fazendo universidade, continuam andando, aprenderam. Mas o que eles fizeram? E que criança faz isso muito bem? Eles insistiram. Eles se preocuparam com cair? Não. Na hora que eles caíram, a coisa mais interessante que eu fiquei vendo, eu até cutuquei a esposa e falei assim, olha lá, o coleguinha segurou ele no braço e foi andando junto. Aí ficava aquela coisa mais engraçada, assim, o colega que já sabia brincar, parou de brincar para dar a mão para ficar andando com a gente. Não parece assim com anjo guardião, não. Que ele podia estar fazendo coisa melhor, né? Porque cuidar do Oswaldo, pelo amor de Deus. Conversa com minha esposa que vocês vão ver como é que é. É difícil. Ele para, ele me ajuda, ele conversa, ele dá conselho. Eu aqui não ouço. Eu traia. Mineirinho ruim. Então, o que eu noto, né, na hora que a gente fala sobre isso? O que eu noto é que nós já sabemos. Todo mundo que está aqui, na hora que eu fui falando as coisas, todo mundo está rindo. Você olha para o semblante de vocês, eu vou pedir para pôr um espelho aqui, para vocês verem. O semblante de vocês está suave, vocês estão tranquilos, vocês já sabem. Então, nós temos que fazer um compromisso conosco mesmo e com a comunidade para, além disso, nesse momento que a gente fica aqui sintonizado e tudo mais, a gente divulgar isso, né? Aplicar isso na nossa vida no dia a dia. E vai errar. Já estou dando a dica. Vai errar. Vai estourar. Vai ser orgulhoso, vai ser vaidoso, vai ser egoísta, vai ser isso tudo. Mas vai ser bom também. Vai ter momento que você vai ser humilde. Quer ver um negócio interessante? Quando você sofre uma fechada no trânsito, você está com pressa porque você acordou atrasado, e você sofre aquela fechada, você está na preferência, o cara entra, não dá certo, não faz sinal, nem pede desculpa. Não te dá um sentimento ruim? Fala a verdade. Mas se eu falar que dentro do carro do cara que fez isso, está o filho dele, que acabou de passar a mão, ensanguentado, porque caiu do prédio, e ele não sabe se o menino está entre a vida e a morte, você não vai lá ajudar? Você muda completamente a sua forma de pensar o outro. Na hora. Você fala, gente, vamos, segura o trânsito aqui, deixa ele passar, pelo amor de Deus, tem uma criança. E você começa a ajudar. A fechada é a mesma. O que mudou? O que mudou foi a sua visão
em relação à pessoa. Olha que coisa maluca. Então, quando alguém te fechar e te der vontade de brigar, pensa que no banco de trás ele está socorrendo alguém, mesmo que seja um anjo da guarda dele. Não é simples assim? Que lá vai o coitado e fala assim, meu Deus, mas onde que esse cara vai nessa pressa toda? Entenderam? Então, aí o que começa a acontecer? Você começa a levar a vida de uma forma mais tranquila. Quem foi? Foi o... Esqueci o nome dele agora, como é que ele chama lá, o que escreveu? O príncipe Maquiavel. O homem perdoa mais fácil quem matou seu pai do que quem te deve dinheiro. Aí a gente fala, nossa, que frase pesada. Aí você vai ver ao longo da história, pior que aconteceu isso várias vezes. Briga entre família, quando você vai ver, por causa de quê? Por causa de dinheiro. Eu conversando com meu pai é um jovem de 88 anos, e ele falando de herança. Falei assim, pai, falar com o senhor que eu não preciso da herança é bobagem. Olha o país como é que está uma bagunça, né? Mas daí, eu brigar com meus irmãos, aquela coisa toda de eu não ter mais Natal, não poder visitar nem falar nada, nossa, essa herança ficou muito cara. Não vou pagar esse preço. Aí ele ficou me olhando e falei, pai, não dá para eu pagar esse preço, é muito. O senhor não acha, não? Aí ele começou a falar assim, pior que é verdade. E quantas famílias se destroem por causa de herança? Aí eu vou perguntar para vocês de novo, sabe lidar com dinheiro? Gente, eles só ganharam uma herança, eles não ganharam na loteria. A herança foi uma casa caindo aos pedaços e não sei o quê. E acabou a família. Sabe lidar com dinheiro? Não sabe. Por que eu falo isso? Nós temos que ficar atentos e lembrar que estamos num planeta de provas e expiações. Se eu tiver no segundo ano, e se eu for um estudante normal, não for um estudante muito aplicado, qual matéria que eu vou saber no máximo? Matéria de até o segundo ano. Não adianta me dar matéria do terceiro e daí para frente, eu não vou saber resolver. Aí eu viro para você e falo assim, aonde nós estamos? Planeta de provas e expiações. Adianta eu dar prova para nós, igual foi dada para o Chico? Gente, olha a quantidade de dinheiro que passou na mão do homem. O que ele fez com o dinheiro? Ele fundou, literalmente, o movimento espírita no Brasil. Ele ajudou, vocês concordam? Que ele cedeu todos os direitos autorais, aí aquilo foi feito a febre, foi feito um punhado de trabalhos, né? Vê a mesma coisa acontecendo com quem? Com o Divaldo. Divaldo está acontecendo a mesma coisa com ele. Tem um outro médium lá no Rio de Janeiro, tem várias pessoas católicas, várias pessoas das outras denominações religiosas. São pessoas que sabem lidar com dinheiro. Entenderam a diferença? Então, quando eu falo assim, eu posso, mas tudo me convém, tem coisa que, graças a Deus, ainda não acontece comigo, porque eu sei que eu vou enfiar os pés pelas mãos. Entenderam? Você quer ver um negócio mais simples? Se nosso país, ele não aceita a bigamia, né? Aí, já imaginou? Sem aceitar, tem gente que trai. Está pronto para ter um relacionamento sério? Não está. Então, isso é muito engraçado. Aí a gente fica falando, o que eu faço? Eu falo o seguinte, já que eu não sei, como que eu lido com isso? Já que eu sei que eu estou errando, como é que eu lido? Eu não sei vocês, mas eu sigo esse papelzinho aqui, estava até lendo. Eu faço uma oração. Eu procuro orientar com o Pai, em quem confio. Às vezes que eu consegui, e foram poucas, às vezes que eu consegui escutar o conselho dele, eu não me dei mal. Eu me dei muito bem, foi muito pelo contrário. De vez em quando eu paro para pensar, nossa, aquela coisa que eu achei na época que deu errado, estava dando, era certo. Errado teria dado se acontecesse conforme a minha vontade. Vocês já fizeram essas análises assim? Tipo assim, coisa que você achava naquela época que deu errado, na hora que você vê, nossa, aquilo me salvou. Aquilo teria complicado a minha vida. Vocês já repararam? Tem várias coisas que acontecem isso. Aí você fala assim, pô, quem é que estava tomando conta de mim naquela hora? Não é verdade? Então, quando eu faço as orações, o que eu peço? Uma dica que vem do Emmanuel está no texto desse livro aqui. Está no texto
voltando até um pouco atrás aqui, né? Desse troço todo aqui, né? O que a gente tem que lembrar? Que a responsabilidade de descobrir o que convém é minha. Essa responsabilidade é minha. Ela não pode, não escapa. Sou eu que sou responsável por isso. E tem uma frase interessante, né? Que na hora que você lê o texto completo, o que ele fala? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou, se você for mais purista e quiser a Bíblia de Jerusalém, ela fala assim: não me deixarei escravizar por coisa alguma. Todos nós aqui concordamos, pelo menos eu acredito que sim, que somos seres espirituais. Então, as coisas que são materiais são para quê? São para o nosso desenvolvimento espiritual. Não são para nós ficar brigando entre nós. Tá certo? Mas eu preciso de um lado material da vida. É lógico que você precisa. Vou repetir, estamos num planeta de provas e expiações. Então você tem essa necessidade de posse, de meu. Você não fala meu pai, minha mãe, mas eu não já te contei que seu pai e sua mãe eram seus filhos na encarnação passada. Ah, mas não interessa, é meu pai, é minha mãe. Então não é, né? A gente começa a ver isso. Então, todo o lado material da vida que está aqui, na hora que você vai lendo a respeito o Cristo dando os exemplos, ele fala: isso aí, gente, é para vocês se ajudarem. Ele não fala com essas palavras, porque ele não era mineiro, mas que se fosse, ele falaria assim. Não é? Esses trem que eu pus aí para vocês, esses negócios, ele ia falar assim: é para vocês se ajudarem. Não é para vocês ficar brigando um com o outro. E aí fica muito claro que eu sou o único responsável por não deixar me dominar pelas coisas terrenas, nem pelas más influências espirituais. E aí é que entra o que eu já ia falar, né, que eu já estava soltando, que a boa notícia é o quê? Eu tenho o poder da oração. Mas o que eu peço em oração? No texto do 65, chama pedir. Olha só a dica. Né? O texto do Emmanuel chama pedir. Está nesse livro, Caminho, Verdade e Vida. Ele vira e fala assim: a maioria de nós dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Ou é só o Oswaldo que faz isso? Tem mais alguém aqui? Quem foi, levanta um dedinho aí. É ou não é? Todo mundo, a grande maioria, vem para pedir. Somos assim. Né? Como se fosse um bazar. Né? Pô, o que você tem aí? Você não tem aí uma melhora espiritual? Não, pesa 2 quilos para mim. E sem gordura, porque eu estou com problema de colesterol alto. E não é assim. Mas é assim que a gente se comporta. É ou não é? De forma até infantil, às vezes. A dica que ele dá é o seguinte: que a gente deveria vir na condição de verdadeiros filhos do Pai. Né? Assim, naquele ato humilde, né, de chegar e falar: ó, Pai, de novo, cara, errei feio, fui eu que aprontei de novo, fui eu que comecei a briga, o clima lá em casa está péssimo porque eu comecei. E aí a gente, né? Eu preciso que você me ajude, Pai, eu preciso melhorar. Aí o que o Pai vai te dar? Ele vai te dar conhecimento. Você vai pedir conhecimento. E o que conhecimento faz com a gente? Eu não estou falando de inteligência, não, porque inteligência às vezes nos torna arrogante. Estou falando de conhecimento. Você conversa com pessoas humildes, você vê que elas têm o conhecimento. Ela te ajuda a fazer melhores escolhas. Irmão José não fala que, a rigor, ninguém erra porque quer? São a nossa ignorância que nos induz a infelizes escolhas. E aí, o resto é consequência. Ele fala isso com bastante propriedade. Então, aí, em vez da gente começar a pedir coisas, pede conhecimento, discernimento. É igual a gente fala aqui, abertura do nosso espírito. Pode ser que o que eu esteja falando, porque para mim isso aqui serve como uma luva, né? Mas pode ser que uma parte te sirva. Não todo, mas pode ser que um pedaço. Então, usa esse pedaço, começa por ele. E aí, a outra coisa que ele fala que é interessante a gente pedir é a renovação dos nossos valores íntimos. Vocês concordam que a hora que nós renovarmos os nossos valores íntimos, o nosso foco vai ser no convém e não no tudo posso? Ué. Porque na hora que renovar, você vai falar assim: opa, convém.
Acho que não. Agora, quem falou que tudo posso? Foi o Paulo, extremamente esclarecido. Mas esse é o famoso, uma mão bate e outra sopra, né? Ele deu com a de cá e com a de cá e falou assim, ó, tudo pode, mas lembra, se você for lá na Bíblia, lá em Eclesiastes, lá fala isso, né, para a juventude, né? Juventude aproveita, pega lá o 11, lá, eu sempre falo isso para a gente nova, né? Quando fala que, onde você está? Na festa, ó, lê o número 11 lá do Eclesiastes, lá fala assim, aproveita, mas lembra que você vai ser chamado a juízo de todos os seus atos. Não vai esperar você ficar velho para começar a ver só suas atitudes depois de velho, as de nova também. Então, para quê? Porque você tem que ter responsabilidade. E aí a gente chega a que conclusão? Meu espírito, minha responsabilidade. O meu espírito é responsabilidade do Pai? Não é. É minha. E aí, é interessante que a última coisa que o Emmanuel fala é para a gente pedir para o Pai aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. Cada coisa que acontece com cada um de nós são oportunidades. Olha só que coisa maravilhosa. Quem me viu na terça-feira, eu estava numa gripe, que eu assisti a aula da Cris, encostado na parede assim, nem falar direito eu estava conseguindo. Aí o pessoal perguntou, domingo é você, né? Eu falei, se sobrar perispírito, mas eu vou tomar um escaldado que minha esposa faz, que eu falei assim, aquilo entorta até perispírito, troço conserta aquela beleza. E não deu outra. E fui. E aí o que acontece em feriado? Feriado o pessoal não chama a gente para retiro espiritual, para rezar, ninguém me chamou para cerveja, ninguém me chamou para churrasco. Chegou a parentada toda, e toma cerveja, e toma. E eu falei, você não está bebendo? Não. Aí teve uns que ainda me perguntaram, é porque agora você é espírita, né? Gente, eu estou gripado. Pô, eu já sei que eu estou gripado. Eu vou beber gelado? Mas nós somos desse jeito. Eu já sei que eu sou uma pessoa que estouro com facilidade. E eu fico me expondo a situações que me deixam nervoso. Em vez de procurar situações mais calmas. Meu bem, o que você está fazendo em yoga? Meu bem, agora eu estou fazendo yoga. Você, fulano? Você... Não, é para ver se eu fico calmo. Deixa eu fazer mais yoga aqui, bem, antes que eu estoure. Bem. Não é? Então, ou seja, eu fiquei sem tomar cerveja. Aí foi muito interessante. Por quê? Porque eu vi todo mundo beber cerveja, eu vi todo mundo ficar tonto, eu vi todo mundo ficar alegre, e eu aproveitei a festa também. Né? E eu consegui conversar com várias pessoas que antes eu não conseguia conversar. Teve um que eu falei para ele, nossa, ele falou assim, não, adoro conversar com você. Eu falei, eu também, eu adoro conversar com você. Mas a hora que você fica tonto demais, eu não gosto, não. Aí ele virou para mim e falou assim, mas é o outro. E eu falei assim, tenha santa da paciência. Mas não é verdade? No feriado não é assim? Aí eu parei para pensar e falei assim, gente, na hora que você gripa lá na terça-feira, você acha que você deu um azar. Não, você deu foi sorte, porque se eu não tivesse gripado, será que eu não estava tomando cerveja? Será que eu não ia gripar, não era na sexta ou no sábado? Não estou falando assim de fatalismo, não, gente. Entendeu? Por favor, não confunda as minhas palavras. Então a gente tem mania, aconteceu alguma coisa, a gente já começa a xingar. Eu achei ótimo, porque eu estava gripado, aí eu fiquei fraco. Aí, como eu fiquei fraco, eu dormi com uma beleza, dormi igual criança. Tinha muito tempo que eu não acordava depois de 8h30. Eu acordo cedo, 6 horas, já estou de pé. Mas eu dormi, achei a cama maravilhosa. Então, isso tudo eu achei. Eu estava gripado, o pessoal achando, eu falei, não, está ótimo, está muito bom. Estou dormindo, estou sarando. Né? Então, assim, muito tranquilo. Para mim não teve problema nenhum, não achei ruim. Mas é verdade. Acontece qualquer coisinha, você já começa a amaldiçoar. Não é legal isso. Você não sabe. Você não sabe que você... Eu falo muito isso com meus filhos quando a gente está fazendo o evangelho no lar. Você não sabe o momento que você vai ser desafiado. Meu filho mais velho, quando ele devia ter uns 14 anos, 15 anos, estava na escola com os colegas. Nós morávamos nessa época em Porto Velho. Não estou querendo falar mal do norte, mas se o policial
do Sudeste já é do jeito que é, imagina o policial no Norte. Aí os meninos resolveram pular o muro da escola. E nesse dia não precisava ir de uniforme. Então você imagina, um bando de meninos pulando o muro da escola. E o guarda passou e viu, e sacou da arma para os meninos. E quem começou a brincadeira foi meu filho mais velho. Eu falei, filho, você viu o que passou na sua cabeça? Na sua cabeça você só estava pulando o muro porque você queria ir lá fora tomar um refrigerante. A cabeça do guarda, vocês eram um bandido, roubando a escola. Você não sabe o momento. Eu falei assim, e olha só, você influenciou vários colegas seus a fazer a coisa errada. Mas você, no momento, não pensou nas consequências. Vocês imaginam acontecer uma fatalidade com estudante, todos eles estudantes, todos eles gente boa, todo mundo filho de boas famílias lá. Simplesmente por quê? Porque o guarda olhou, achou, não viu ninguém uniformizado, falou, não, é bandido, está roubando a escola. Sacou da arma e apontou para eles. Entenderam? Então, quando a gente se envolve em situações no dia a dia, a gente tem que pensar o seguinte, tenta fazer o bem ao máximo. Aí você fala, mas por que, Oswaldo? Mas ao máximo, porque nem quando você está fazendo o bem, você tem controle das consequências. Você não tem controle de como que o outro vai reagir. É ou não é? Você não tem. A interpretação que o outro vai dar. É ou não é? Então, é o que ele fala. Você tem que, primeiro, peça conhecimento, depois, vem devagarzinho, né? Renovação íntima, né? Dos seus valores íntimos, para você começar a fazer umas escolhas melhores, o foco na coisa correta. E depois você aproveitar as oportunidades que são dadas. E aí, você vai conseguir chegar no resumo que o Emmanuel faz, que ele fala o seguinte, tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a nossa compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Porque a gente não sabe o desafio que Jesus tem para nós. Dava para Paulo imaginar que ele estava virando doutor da lei, porque ele tinha uma tarefa de disseminar o cristianismo? Na época, ele só queria ser um bom judeu. E ele era judeu em cada linha, ele sabia tudo na ponta da língua. Mas faltava nele o quê? Faltava nele a compreensão. Ele tinha inteligência, ele era um doutor na lei, mas faltava nele a compreensão, que aquilo ali era para ele usar em prol dos irmãos dele, não para pranejar o outro lá, igual ele matou, né, o Estevão. Então, o que Paulo fez? Aí, na hora que ele descobriu que ele estava no caminho correto, só que ele tomou um atalho errado, mas graças a Deus ele terminou no caminho correto, você vê, ele passa por um processo dele de dúvida, de será que sou eu mesmo a pessoa adequada para fazer isso? A hora que ele resolve que ele vai converter os judeus. Aí o Pedro, não, filho, calma, peraí, não é assim, não é você que vai fazer esse processo, você só vai divulgando. Mas tem um lado que está na mão do Pai, que está na mão de Jesus, é Ele que comer. Você só vai julgando a sementinha. Aí tem uma hora que, né, que a pessoa pega e acorda, e a semente vai. É engraçado isso, né, porque a gente fala, né, a sementinha, né? Eu imagino a gente como semente, né? E a semente, ela fica enterrada, aquela coisa lá. Gente, que hora que nós vamos acordar e virar planta, hein? Ir para o sol. A gente fica ali naquela, sabe, aquele lugar escuro, aquela esterca, aquela coisa feia. Mas, e a semente está ali, pronta para germinar. Que hora que a gente vai virar planta? Que hora que nós vamos tomar aquela vontade, né? Eu fico assim, gente, que dia que eu vou ver esse sol? Que hora que eu vou, sabe, acordar e dar aquele pulo para cima? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Posso estar? Então, para não... Ele tem um texto, né, do livro
seguindo juntos, que o Emmanuel fala, na ação de pedir. Por que eu estou falando, insistindo isso, assim, pedir, pedir, pedir? Eu não sei, né, aqui, eu estou olhando aqui, se tem algum caso especial aqui, mas acredito que não, né, que eu estou vendo aqui, né, são todos humanos, né? Então, nasceram, abriram a boca a chorar, que não sabia nem pedir direito, aí vem uma senhora com bastante amor e te deu leite, senão você morria de fome. Você lembra disso? Lembra? Morria de fome. Não dava conta de comer, gente. Vocês não conseguiam comer sozinho. E se te largasse, olha, você... Aí, literalmente, vocês desculpam a palavra, vocês faziam muita merda. Como é que a gente brinca? O que criança é? Uma maquininha de fazer barulho, né? e outras coisas, não é assim? Então, olha só, o que você fazia? Você pedia. Aí, como é que você pedia? Você pedia chorando. Você sabia falar? Não sabia falar, você chorava. É ou não é? E é engraçado que quando você lê textos, principalmente textos romance espírita, às vezes a pessoa está orando, aí tem um dia que a pessoa desespera e abre a boca a chorar. Aí naquele dia a espiritualidade ouve. Mas por quê? Porque o choro dela é um choro sincero. Igualzinho a criança quando está com fome. Ela abre a boca. Você pôs comida na boca dela, o que ela faz? Ela dorme. Ela dorme. E vai de boa. Aí eu brinco, né? Os meninos, nossa, seus filhos cresceram, bicho, é amor e comida. Isso cresce com a beleza. Entendeu? Amor e comida. Vai que vai. Então, a gente não ia devagarzinho, aí depois você aprendeu a falar. Água. Que água? Está com sede. Aí dava água. Não era assim? Você foi aprendendo? Então, por que eu falo de pedir? Eu não tenho a pretensão de falar com vocês que eu sei a receita. Eu não sei. Se eu soubesse, eu falava. Eu não ia guardar isso comigo. O Chico, ele quebrou o nosso galho. Como ele não ia conseguir falar com todos nós, ele escreveu vários livros. Porque ele tinha linha direta ali com o Emmanuel, ali discutia. E Emmanuel ainda batia nele, né, coitado? Eu ficava com dó. O dia que ele reclamou do olho, que estava ficando cego. Não, mas meu olho está doendo. Eu sei, você tem um outro. Mas eu vou ficar cego. Ixi, você não está pronto para um desafio desse, não. Você, olha, você não está pronto para um desafio desse. Logo o Chico, hein? Aí ele assustou assim, olhou e falou, deixa eu escrever, né? Antes que eu resolva me testar. Deixa eu escrever. Ainda não escrever e ainda escreveu muito tempo, com aquele olho doente, com a coisa toda. E a gente? Então, por que eu falo dessa ação de pedir? Ele fala aqui no texto assim, ó, notificávamos do Cristo que para encontrar o que desejamos é imprescindível diligenciar o melhor através do reto cumprimento de nossas obrigações. Opa, então, ou seja, existe uma parte que é minha. Eu tenho que fazer as coisas corretas, de forma correta. Ou, pelo menos, procurar fazer. É o que ele está falando. De certo, igualmente, quando nos diz batei, não se reportava a insistência com que mãos preguiçosas costumam espancar a porta de vidas nobres sem tempo para perder. Ele não está falando assim, ó, a qualquer coisa você vai lá e bate. Não é isso. Você tentou? Tem um texto muito bonito que fala isso. Orastes, pediste, asserena a tua alma, que vai vir um recado. O cara pede, chora, grita, esperneia, aí não dá. Aí o recado não vem. Induzia-nos o eterno amigo a perseverar o desempenho das tarefas que o mundo nos assinala, muitas vezes chorando, sofrendo, mas firme em nossos postos de luta digna para que o destino, com a bênção da lei, nos abra novos caminhos à ascensão e à felicidade. E é verdade, na hora que você passa por uma situação ruim, você sai do outro lado mais forte. Isso aí acontece com todos nós e sabemos disso. Quem passou por uma doença severa, alguma coisa assim, repensa muita coisa da sua vida, né? Então, e ele continua, em suma o texto, reconhecemos que o trabalho respeitável deve preceder-nos quaisquer pedidos.
não apenas à frente dos anjos, mas também diante dos homens, de vez que o serviço é justa credencial que nos valoriza o verbo. Então, vou voltar ao texto que eu comecei. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É o que eu desejo a cada um de nós com esse estudo da noite. Que a gente lembre disso. Eu posso usar da fortuna que eu tenho? Não é pode, não é deve. Mas ela te domina? Pensa nisso. Eu posso usar da minha vaidade para me aprontar e tudo? Não é pode, não, deve. Mas ela te domina? É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando do uso, nós estamos falando do abuso. É disso que nós estamos falando aqui. É disso que o Paulo está falando. Porque ele já sabe, ele fala para os romanos: o bem que quero, não faço. Ah, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Então eu desejo que cada um aqui se fortaleça espiritualmente, que consiga essa conexão com o Pai na hora de pedir, mas principalmente que cada um de nós se esforce em fazer a nossa parte primeiro. Sabe? Eu gosto muito quando eu vou conversar com o pessoal da Crenoc, porque é muito bonito ver aquelas pessoas que nós, como sociedade, a gente acaba rejeitando, né? E eu falo que eles me ensinaram muito. Eu tinha pouca paciência com pessoas envolvidas em qualquer tipo de vício. Eu tinha muito pouca paciência. E eles hoje me ensinaram a ver essas pessoas com outros olhos. E você vê no olho de cada um, eles ainda não estão prontos. Você vê nitidamente que eles ainda estão frágeis e tudo mais. Mas eles têm um esforço genuíno para sair daquele estágio que eles estão. Quem dera nós tivéssemos um esforço genuíno para sair do nosso estágio. E lembra da sementinha? E caminhar em direção ao sol. Que a semente nós já somos. Cada um de nós aqui já... Bobagem falar. Nós não podemos deixar a nossa semente apodrecer. A verdade é essa. Temos que deixar ela brotar. Então eu desejo a cada um, com esse semblante aí, né, suave que está todo mundo, que a gente seja essa luz na vida dos nossos parentes e amigos e colegas de trabalho, em vez de nós sermos a cruz de cada um deles, entendeu? E peço desculpa das brincadeiras, mas eu acho que assim, não tem como a gente ficar assim, muito carrancudo, né? Acabei aprendendo com meus meninos, com a quantidade de piadas que hoje eles fazem até com o pai, né? Então, assim, da gente tentar ser um pouco mais leve. Porque errar, nós vamos errar, tá? Tenha certeza. Muito obrigado pela atenção de todos.